Isaías 45:22 diz assim a palavra do Senhor: olhar para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. É uma coisa muito importante o olhar. Através de um olhar, nós podemos ser salvos, mas também através de um olhar podemos ser condenados. O olhar tem uma influência muito profunda na nossa vida. Devemos observar o exemplo de Eva, após a conversa que ela teve com a serpente. Eva começou a olhar para o fruto proibido, o fruto que Deus havia proibido, que eles não poderiam comer. E de repente, ela começou a desejar aquele fruto. Nós não sabemos quantas vezes Eva olhou para aquele fruto, até ela ter coragem de tomar do fruto e comer. Assim mesmo é o nosso olhar. Às vezes, nós entramos em problema tão sério na vida por causa de um olhar. O pecado, ele é gerado na nossa vida, não é de uma forma de um estalar de dedo, não. O pecado, ele é gerado através, primeiramente, de um olhar. À medida que a gente vai olhando uma vez, hoje, amanhã, depois, e aquele olhar, às vezes, aquela troca de olhares com alguém vai gerando desejos. O desejo gera aproximação. E a aproximação costuma consumar o pecado. É por isso que o Senhor está falando aqui: olhar para mim. Temos que olhar para Deus. Vamos procurar uma forma de estar olhando constantemente para Deus e deixar de estar olhando, estar com os nossos olhos fitos em determinadas coisas que pode, às vezes, nos trazer prejuízo mais na frente. Nos afastar do Senhor. Lembre-se de Pedro. Enquanto Pedro estava caminhando, olhando para Jesus, lá no mar da Galileia, Jesus andando sobre o mar, e Pedro pediu para poder andar também. Quando ele estava olhando para Jesus, ele estava indo muito bem. Mas à medida que ele tirou o olhar de Jesus, ele afundou. Portanto, vamos tomar cuidado. Vamos procurar uma forma de estar ungindo os nossos olhos. A Bíblia diz lá em Apocalipse, no capítulo 3, o versículo 18, para a gente comprar colírio para ungir os nossos olhos. Nós precisamos disso, para a gente ter um olhar fixado no Senhor e deixar de olhar para o mundo, deixar de estar dando muita atenção ao pecado, às coisas que estão à nossa volta. Vamos tomar cuidado, meus amados e queridos irmãos, para que o pecado não venha a ser gerado na nossa vida através de um olhar. O pecado entrou no mundo, lembre-se disso, através de um olhar. Eva olhou para o fruto, desejou, comeu, pecou, morreu. E isso tem acontecido com milhares de pessoas na face da terra. Portanto, tome cuidado. Vamos tomar cuidado com o olhar. Porque através de um olhar podemos ser salvos, mas através de um olhar podemos também ser condenados. Reflita sobre isso e que Deus nos abençoe.